Graça e paz, aqui é Marileide Góes com o devocional Profetiza sobre esse vale, com a meditação na palavra que fica em Ezequiel capítulo 37, versículos do 4 ao 6. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel era um profeta judeu que vivia na Babilônia e teve uma visão de Deus em um vale cheio de ossos secos. Deus perguntou a Ezequiel se era possível os ossos voltarem à vida e ordenou que profetizasse sobre eles. Ele obedeceu e os ossos se juntaram, músculos, tendões e pele apareceram, formando corpos humanos. Porém, estavam sem vida, então Deus pediu que profetizasse novamente e os corpos receberam espírito, voltando à vida. Assim, um grande exército foi criado a partir do impossível, mostrando que o milagre estava completo. Deus instruiu Ezequiel a profetizar sobre os ossos secos, simbolizando a nação de Israel, que havia sido castigada devido à sua desobediência. Jerusalém estava destruída, o templo em ruínas e o povo exilado na Babilônia por causa de seu pecado e adoração a falsos deuses. Mesmo diante da devastação, o povo se sentia sem esperança e condenado à escravidão. No entanto, Deus prometeu restauração e renovação, mostrando que mesmo em meio à desolação, Ele é capaz de trazer vida e esperança. A visão de esperança dada por Deus a Ezequiel era para os israelitas que haviam se arrependido de seus pecados e voltado seus corações para Ele. Deus prometeu restaurar o povo de Israel com o seu espírito e levá-los de volta para a sua terra, transformando a morte e a devastação em vida e bênção. Ele colocaria seu espírito neles e os estabeleceria em sua própria terra, para que soubesse que Ele é o Senhor. Muitas vezes podemos nos encontrar em situações semelhantes, sem esperança por causa de nossos pecados ou das circunstâncias da vida. No entanto, Deus nos oferece esperança quando nos arrependemos e nos voltamos para Ele, crendo em Jesus como nosso Salvador. Ele tem poder para nos restaurar e transformar a maldição em bênção, a morte em vida, mesmo que a resposta não seja imediata. Um dos grandes aprendizados dessa passagem para os dias de hoje é a esperança baseada no poder de Deus. Ezequiel é colocado diante de mortos, mostrando a aparente falta de recursos naturais e humanos. No entanto, Deus sempre tem uma solução, como vemos no caso de Lázaro ressuscitado por Jesus. O vale cheio de ossos mostra a desorganização de uma vida sem Deus, onde muitas pessoas estão como mortos-vivos, sem direção ou propósito. Deus instruiu o profeta a profetizar aos ossos, mostrando que a palavra de Deus é o remédio para o problema do homem, trazendo vida espiritual. Cada osso encontrando seu lugar no corpo representa cada pessoa encontrando seu lugar na igreja, que é o corpo de Cristo, com um propósito de vida e missão.
A atuação do Espírito Santo é essencial, pois sem ele, mesmo tendo estrutura, não há poder para realizar a obra de Deus. Vivificados pela palavra e ungidos pelo Espírito, nos tornamos um exército para a causa do Senhor, alcançando outros com a mensagem de esperança e vida espiritual. Devemos cumprir nossas responsabilidades no dia a dia, mas sempre colocando Deus como prioridade em nossas vidas e na obra que Ele nos designou. A esperança está diretamente ligada ao futuro, conforme o apóstolo Paulo nos diz em Romanos. O mundo atual enfrenta uma escassez de esperança, pois muitos depositam-na em alicerces frágeis, como homens, bem materiais, saúde e posição social. Porém, essas esperanças se transformam em decepções e frustrações com o tempo, enquanto o mundo não tem um fundamento sólido para sua esperança. Os filhos de Deus podem se alegrar, conforme Paulo instrui em Romanos. Os cristãos em Roma enfrentavam perseguições, mas Paulo os encorajava a se alegrar na esperança, que é baseada em Deus, Jesus Cristo e na palavra de Deus. A palavra de Deus também é um alicerce sólido para nossa esperança, pois nela encontramos conforto e promessas que permanecem inabaláveis. A visão do Vale de Ossos Secos ilustra a capacidade de transformação de Deus em qualquer situação, inclusive a morte. É uma mensagem de esperança, onde mesmo em meio à desolação e ao desespero, Deus pode trazer vida e restauração. Deus é capaz de reviver até mesmo os ossos mais secos, não importa quão impossível pareça. Ele não vê limites para realizar milagres e apenas nossa falta de fé pode impedir que eles aconteçam. Os vales de sequidão tentarão nos desanimar e nos fazer acreditar que as situações são impossíveis de serem mudadas, mas devemos confiar no poder de Deus, mesmo que pareça que não há solução para os problemas que enfrentamos. Deus é especialista em tornar o impossível possível. Ele se alegra em nos abençoar e nos surpreender com suas maravilhas. Devemos permanecer firmes em nossa fé e acreditar que Ele tem o controle sobre todas as coisas. Ao nos depararmos com uma situação, podemos reagir de maneira positiva ou negativa, dependendo da perspectiva que adotamos. Se aceitarmos o que vemos naturalmente e não mantivermos a esperança, estaremos contribuindo para que as trevas vençam. É importante lembrar que nossa visão natural tende ao pessimismo e à derrota, levando-nos a acreditar que algo é impossível. No entanto, Jesus nos ensinou a ir além do que vemos. Ele sempre enxergava além das aparências. Ele continua enxergando além das aparências, reconhecendo o potencial das pessoas e das situações. Ele não vê dificuldades, mas sim soluções, porque seus olhos são cheios de amor e compaixão. Desta forma, é essencial manter uma visão espiritual iluminada pelo amor e pela fé, para enfrentarmos as situações sem se abater. Ao pedir a Deus que nos mostre sua perspectiva, podemos superar as dificuldades e fazer com que tudo ao nosso redor se transforme em vida por meio da nossa fé. Portanto, mantenha seus olhos bons e confie no poder transformador do amor e da fé. Não devemos desistir
mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Devemos profetizar sobre nossos ossos secos e acreditar que Deus trará vida e renovação. O milagre que precisamos está ao alcance de nossas mãos. Basta confiar e esperar no Senhor. Deus é capaz de reviver e renovar aqueles que estão mortos espiritualmente. Ele cumpre suas promessas. A visão do Vale de Ossos Secos termina com o retorno do povo de Israel à sua terra, mostrando que nada é impossível para Deus. É essencial ter fé e acreditar no poder de Deus. Por fim, devemos lembrar que Deus é o Deus da restauração e que Ele pode transformar até mesmo as situações mais desesperadoras em algo belo e repleto de vida. Assim como os ossos secos se uniram e receberam carne e espírito, Deus pode trazer vida para qualquer situação morta em nossas vidas. Portanto, devemos nos aproximar de Deus com fé, esperança e confiança, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado, pronto para trazer vida onde só há morte. Não permita que as dificuldades da vida ou o cenário adverso roube a sua fé e o amor pela vida, que é a maior força que mantém a esperança viva. Portanto, coloque sua esperança em Deus e veja como Ele pode restaurar você e transformar a sua vida. Profetiza sobre este vale. Deus é sempre fiel e faz o impossível acontecer. Posso orar com você? Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados e apresentamos a Ti a nossa causa. Ainda que aos nossos olhos pareça não haver solução, nos ajude a não desanimarmos em função da dificuldade, pois sabemos que esta é uma maravilhosa oportunidade de termos uma experiência marcante contigo. Nos fortaleça e nos ajude a manter a nossa fé em movimento e de acordo com a Tua palavra, Senhor. Deus, profetizo que onde houver um cenário adverso de sequidão e morte, que através do Seu Espírito, os ossos secos, eles ganham vida a partir de agora. Em nome de Jesus, amém. Um forte abraço e Deus abençoe a sua vida.